Olá, pessoal. Chegamos então à nossa terceira unidade nesse momento, né? A gente já passou por algumas discussões muito importantes até chegar aqui nessa unidade 3, dedicada a pensar a automação e as plataformas, a inteligência artificial, né? Lembrando mais uma vez o nosso percurso, ele é um caminho que nos leva do histórico, mas também do geral e do abstrato, às tecnologias mais específicas, né? Então a gente pensou a reconfiguração e a transformação do capitalismo nas últimas décadas, a importância da relação entre finanças e tecnologia para o capitalismo em geral e para o capitalismo contemporâneo em particular. Daí a gente foi descendo para encontrar, né, para investigar algumas das expressões concretas desses fenômenos em processos como a finança digitalizada, em novas tecnologias emergentes como as criptomoedas, o Bitcoin e os NFTs, e agora a gente chega então, não sem antes ter refletido sobre tudo isso à luz da situação e das condições brasileiras, para pensar então, né, tendo mais uma vez, né, passado pela relação entre digitalização, financiarização e neoliberalismo, a gente chega então numa reflexão sobre alguns dos processos, né, de outros processos concretos que elucidam, exemplificam, apontam, mas também ajudam a gente a entender essas relações que foram pensadas antes, né, mas processos que em si mesmos são muito significativos e muito importantes na volta para pensar a própria natureza dessas relações mais gerais, desses processos históricos mais amplos. Né? Então é um caminho que foi do geral e abstrato para o concreto, e de certo modo volta, né, a nossa reflexão para essas dimensões mais gerais a partir desses aspectos mais objetivos, mais concretos, mais imediatos. Modestamente, eu acho que esse é um modelo de reflexão que não se vê muito por aí, né? Ele é diferente, eu acho, da maioria dos cursos, sobretudo os minicursos e cursos de pequena duração que a gente encontra na internet. Ele é diferente da maneira usual, celebratória, simplificadora de pensar esses processos. Ele tem, evidentemente, as suas dificuldades, mas eu espero que depois de transcorrida essa trajetória, a gente consiga se equipar, né? Tá mais equipado para pensar nesses problemas. Bem, vamos então a essa nossa unidade 3, né? Ela é composta por 3 aulas, né? Uma primeira dedicada, que é essa que nós estamos aqui agora, às plataformas digitais, uma outra à inteligência artificial e, por fim, uma reflexão sobre as plataformas e a inteligência artificial a partir do Brasil, né, a partir das nossas condições, bem como um resgate e um resumo geral do curso, com as suas conclusões correspondentes e outros apontamentos, né, além, é claro, dos debates que a gente fez nesse curso com convidados especiais para pensar essas questões todas. Vamos então à reflexão sobre as plataformas digitais, né? O que são plataformas, né? O que são plataformas digitais? Esse é um ponto importante. As plataformas digitais, elas de certo modo, elas configuram uma expressão muito significativa da mudança pela qual a internet vai passando ao longo do tempo. Né? Quando a gente falou de criptomoedas, de bitcoins e NFTs, eu falei um pouco disso. Né? Quer dizer, a internet ela tem um caráter, do ponto de vista econômico mais amplo, dúbio. Né? Porque ela é, ao mesmo tempo, uma infraestrutura, né? Uma infraestrutura informacional, uma infraestrutura, né, organizativa, técnica, que serve, digamos assim, como base, né, para outras atividades econômicas. E nesse sentido, é como se a internet tivesse um papel quase que público, né? O papel relativo às estradas, o papel relativo às telecomunicações, nesse caso a relação ainda é mais óbvia, né? O papel relativo, em suma, à infraestrutura urbana, ou seja, aquelas condições necessárias ou condições gerais da produção capitalista num determinado tempo. A gente sabe que ao longo da história essas condições gerais elas são ofertadas seja pelo setor público, dada a sua natureza tendencialmente monopolística,
dada a sua natureza difícil de ser encapsulada direta e imediatamente pela lógica do lucro e do ganho capitalista, e que, portanto, né, o Estado, os grandes capitais e uma relação entre eles, né, nunca completamente afastada, vai possibilitando então a oferta desses, digamos assim, bens públicos, né? Melhor dizer aqui, dessas condições gerais de produção que servem como a infraestrutura mais ampla da atividade produtiva, do trabalho, né, da atividade comercial, financeira e assim por diante. Ocorre que o capitalismo ele não tem limites do ponto de vista da apropriação privada do que é comum, do que é público, do que é estatal e assim por diante, né? Então a gente vê como se um pêndulo, né, ao longo da história, dependendo das condições concretas, das crises, das depressões, das transformações do ciclo econômico, que ora essas condições gerais de produção, ou caso se queira, né, esses bens públicos ou quase públicos, eles são providos totalmente pelo Estado, ora pela iniciativa privada, e isso tende a ser ainda mais ineficiente, ora num consórcio, e é geralmente o que acontece mais, entre iniciativa privada e custo, infraestrutura e esforço público estatal. Né? Com a internet não é muito diferente, a internet se enquadra ao seu modo nesse modelo. Mas o fato é que, devido a essa natureza, né, a gente viu inclusive a história da internet antes. Né? A internet emerge como um projeto totalmente público, estatal, financiado pelo governo, no contexto do investimento militar, por uma grande potência bélica, como é o caso dos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria e do capitalismo daquela época. E ele vai, como essa infraestrutura que vai se tornando cada vez mais importante para o funcionamento do capitalismo como um todo, né, vinculado a outras transformações como a reestruturação produtiva, a financiarização, o neoliberalismo, a gente já fez essas relações antes. O fato é que a internet, à luz desses processos, ela vai se tornando cada vez mais importante como infraestrutura geral, né, da produção, da circulação, né, no capitalismo. E esse caráter dúbio ele aponta uma tensão, né, a tensão sobre o uso, né, a utilização pública e a apropriação privada, de tal modo que a história da internet nos revela que ela vai sendo cercada, né, capitalisticamente falando, ela vai sendo cercada em termos mercantis, mercadológicos, comerciais, de tal modo que cada vez mais dimensões da internet, cada vez mais processos no interior da internet vão assumindo um controle imediatamente ou diretamente privado. Né? Então a internet é como se ela fosse, no sentido mais amplo da palavra, sendo privatizada, se tornando cada vez mais comercial, se tornando cada vez mais privada, se tornando cada vez mais proprietária. Essa é uma tensão, né? Isso nunca é um processo linear, nunca é um processo sem conflitos, os interesses sociais se sobrepõem, muitas vezes disputas entre capitalistas, disputa entre Estado e capitalistas, a sociedade civil, ativistas, movimentos sociais, quer dizer, isso tudo vai produzindo um espaço, uma coexistência complexa e tensa que vai fazendo com que a internet, e caso se queira, né, no tema que a gente explorou com mais cuidado, a relação entre finanças e tecnologia, vá seguindo essa ou aquela outra direção. Por que eu estou fazendo esse prelúdio todo? Porque eu acho que as plataformas são um caso, as plataformas digitais são um caso muito significativo dessa tensão, né, dessa dialética. Né? As plataformas elas são um modelo relativamente novo de funcionamento da internet. Né? A gente pode aí dar, uma década e meia, que se espalha muito rápido e que se consolida muito rápido, precisamente na direção da privatização, da comercialização, né, do controle proprietário da internet, que vai se fechando nessas plataformas em espaços privados de circulação, transação e controle de informações, troca de bens, serviços e assim por diante. Então as plataformas elas são um exemplo muito claro desse processo que eu busquei descrever antes, quando a gente investigou a história de desenvolvimento da internet e quando a gente olhou para um aspecto particular do desenvolvimento das criptomoedas, do Bitcoin e dos NFTs. Né? Essa tentativa, essa tendência, né, vamos pensar aí, é uma força tendencial de cercamento, de apropriação, de privatização, de comercialização. Porque, de novo, a internet, dada a sua natureza e dada o elemento fundamental, né, central,
em torno do qual se articula a sua dinâmica, a informação, o conhecimento, né, a linguagem, a simbolização. Né? A internet, é claro que ela é perpassada por um conjunto de infraestruturas físicas mastodônticas, né, cabos, processadores, data centers, a gente também falou sobre isso rapidamente, infelizmente não pude explorar esse backbone, né, essa coluna vertebral física, material da internet pelo mundo, mas o fato é que do ponto de vista mais superficial, imediato e operativo, a internet versa fundamentalmente sobre informação, sobre conhecimento, que são bens imateriais, né, sobre comunicação, né? E bens, portanto, mercadorias de informação, mercadorias de conhecimento, caso se queira, que têm uma lógica muito própria de produção, de consumo e de circulação, né? Ou seja, são bens que são reproduzidos a custo praticamente zero, né? Tem um custo marginal de reprodução, de cópia praticamente zero. Isso impõe um desafio para o capitalismo, né? Isso põe um desafio para a lógica da privatização, da mercantilização, caso se queira usar uma palavra, né, da mercadorização do espaço da internet. E esse desafio é como eu disse, uma disputa entre gato e rato, né, em que você tenta cercar, você tenta fechar o espaço da internet, aparece uma nova iniciativa de conhecimento livre, de software livre, um Sci-Hub que compartilha os artigos acadêmicos que estão fechados em plataformas privadas, e essa tensão ela vai se evoluindo por meio da ação do Estado, por meio do desenvolvimento dos mecanismos técnicos por parte das próprias empresas. Em suma, né, você tem essa disputa e essa disputa está em curso. Né? Aí você tem o desenvolvimento da criptografia, o desenvolvimento das técnicas de proteção da identidade, aí tanto as empresas quanto o Estado tentam avançar para regular ou para impedir isso em prol dos seus próprios interesses ou daqueles que ocupam eventualmente a direção dessas empresas e do Estado e assim por diante, né? E as plataformas são um caso muito, muito importante disso, né? Eu acho que ao explicar o que são as plataformas, isso vai ficar mais claro, mas esse é o argumento que eu gostaria de deixar aqui. Junto com os NFTs, as criptomoedas e particularmente a blockchain, né, que está na base dessas duas tecnologias, as plataformas compõem uma forma emergente de cercamento, de transformação da internet, do conhecimento e da informação que circula nela em formas privadas, né, em commodities, em mercadorias, que buscam ser apreendidas por essa lógica sem que se consiga plenamente, mas é preciso admitir que os avanços são significativos, né, na privatização e na mercantilização paulatina e crescente da internet. Bem, plataforma se tornou uma palavra do momento, né? Aí uma buzzword, vamos dizer assim, como em outras épocas se tornaram expressões como cybercultura, como redes, né? E aí tem muita confusão em torno desse tema, particularmente, na minha opinião, confusão em torno daquilo que é fundamental entender nas plataformas, como eu busquei apresentar nesse início e estou tentando buscar, né, estou tentando apresentar nesse curso. O que são plataformas desde esse ponto de vista? Plataformas são espaços de interação que permitem conectar fundamentalmente demandantes e ofertadores, né, ofertantes, melhor dizendo, de serviços, de informações, de produtos. Né? Então, você veja que hoje alguns sites estão começando a se chamar de marketplace, né? Um espaço de mercado. As plataformas elas atuam em grande medida a partir dessa lógica, né? Como intermediários que oferecem um espaço, tecnologias, protocolos, infraestruturas informacionais para que demandantes e ofertantes de serviços, informações e produtos possam se encontrar. Então, no Uber, aquele que oferece o serviço de transporte, aquele que demanda o serviço de transporte. Na Amazon, aquele que oferece o seu produto, o seu livro, e aquele que compra o produto e o serviço. E a plataforma, então, ela atua como um organizador, como um processador, como um distribuidor de informações relativas a espaços de encontro entre ofertantes e demandantes de serviços, informações e produtos. Qualquer plataforma hoje que você encontrar por aí vai ter fundamentalmente essa estrutura, né? O que interessa, e esse é o mais importante, porque parece que essa definição ela é muito ingênua, né? Só mais um... E exatamente dessa
suposta ingenuidade que muitas vezes essas grandes plataformas se utilizam para se esquivar dos problemas produzidos no seu interior ou como desdobramento da sua atividade. Né? As plataformas dizem, não, na verdade eu estou só oferecendo um espaço para interação, né, de quem compra e de quem oferta. Eu só estou oferecendo um espaço para a comunicação individual das pessoas que se conectam em rede. Na verdade, isso é responsabilidade delas e não minha, e assim por diante. Né? O fato é que, diferentemente do que, ou interessadamente, essas empresas dizem de si mesmas, essas plataformas fazem esse encontro, fazem essa conexão, caso se queira, né, de pontos, né, separados no tempo e no espaço para fazer encontrar ofertantes e demandantes de serviços, informações e produtos. Elas fazem isso de acordo com as suas regras, de acordo com as suas normas, de acordo com os seus protocolos próprios de funcionamento e, é claro, evidentemente, né, gente, em seu próprio interesse, que no capitalismo não é outro ou não é primária e fundamentalmente outro, ainda que outros existam, né, secundariamente vinculado a esse, que é o interesse de lucro, é o interesse de ganho capitalista. Essas plataformas, portanto, elas não são neutras, elas não são instituições públicas, elas são simplesmente espaços de coordenação social, ainda que também o sejam, mas elas são fundamentalmente empresas privadas que buscam o lucro e o lucro máximo, como determina a coerção da concorrência capitalista. E assim aparece o caráter contraditório, né, dessas plataformas, porque elas se tornam cada vez mais relevantes, cada vez mais ubíquas, cada vez mais importantes, se eximem da responsabilidade relativa ao que ocorre de problemático dentro e no entorno das suas plataformas, ou como desdobramento social, econômico e político imediato da sua atuação, e fazem isso ignorando, né, ou pelo menos buscando ocultar o fato de que elas não são espaços impunes, ingênuos, de pura coordenação neutra da troca informacional. Elas fazem isso, de novo, de acordo com as suas regras, normas, protocolos de funcionamento, que, claro, estão articulados primariamente a partir do lucro, a partir do seu interesse comercial. A eficiência de funcionamento dessas plataformas preza fundamentalmente pela construção de um espaço que possibilite a esses intermediários, aos donos desses espaços, lucrarem e lucrarem cada vez mais. O fato é que essas plataformas estão se tornando cada vez maiores e mais significativas. Por quê? Porque elas operam no que se tem chamado de efeito rede. O que é isso, né? Quanto mais uma plataforma atrai pessoas para dentro da sua rede, mais importante, mais proeminente ela se torna. Por quê? Porque o ativo, o valor fundamental que ela explora como intermediário, que cobra taxas, que exerce um determinado poder de regulação e assim por diante, deriva da quantidade de pessoas que estão lá dentro produzindo dados, produzindo informações e interagindo umas com as outras. É como se a grande riqueza, aliás, a maior riqueza dos espaços de plataforma é, sobretudo, as pessoas, né, que estão lá dentro participando, interagindo, né, no seu interior. E veja, isso vale para uma rede social como o Facebook, por exemplo, em que a riqueza, né, fundamental no sentido mais amplo do termo, são as pessoas que estão lá dentro. Mas se não tem ninguém lá dentro, não tem nada a ser explorado economicamente pelo Facebook. Mas é também de um marketplace, caso se queira, como a Amazon ou outros, né? A quantidade de fornecedores que está lá dentro, a quantidade de empresas que está cadastrada lá dentro, evidentemente, junto da base de consumidores que está a todo momento lá dentro. Então você tem uma disputa enorme entre essas plataformas para que elas se tornem a forma de rede por excelência. E é por isso que esse modelo de negócio ele é um modelo de negócio muito expansivo. Né? Ele precisa colonizar dimensões cada vez mais amplas da vida social para incluir no interior da sua lógica de rede cada vez mais agentes, cada vez mais dimensões da economia, cada vez mais etc. Né? É parte da própria dinâmica concorrencial e do modelo de negócio. Esse efeito de rede, o efeito de rede pode ser capturado pela seguinte ideia: quanto mais pessoas eu tenho interagindo no interior de espaço de rede, mais eu tendo a ter. E quanto menos eu tenho
menos eu tendo a ter. Ou seja, é uma lógica como se chama o vencedor leva tudo, o winner takes all. E é por isso que a disputa é tão intensa nesse setor, para que você fique a todo momento dentro da plataforma, faça tudo lá dentro, né? Compre, se informe, interaja, inclusive viva, né, as suas necessidades afetivas, emocionais, sexuais, de transporte, de alimentação. Quanto mais coisas possível você fazer dentro da plataforma, quanto mais tempo você ficar dentro da plataforma, melhor, né, do ponto de vista do modelo de negócio. Então, essas plataformas, dada a natureza do seu negócio, do modelo de funcionamento, da concorrência que opera nesse setor, ou o modelo de concorrência, dado que é um setor que tende, inclusive, a se oligopolizar, no sentido mais amplo da palavra, se tornar espécies de monopólios digitais, né, como várias pessoas têm discutido na literatura, ela vai se tornando uma forma massiva de poder, né? Uma forma ubíqua, não só de extrair ganho econômico de empresas, de indivíduos, de cidadãos, de órgãos públicos do Estado, mas sobretudo dado a amplitude, né, das suas redes, acumular um poder cada vez maior. Pensemos, por exemplo, numa grande plataforma como o Google, né, que inclui uma gama cada vez maior de serviços dentro da sua lógica, ou o Facebook, que tem quase 3 bilhões de usuários, né? Esse é o ativo fundamental dessas grandes plataformas. Bem, esse processo aponta para uma dinâmica em que muitos dos setores sociais significativos para a reprodução social, como o transporte, a saúde, a educação, a informação pública, o jornalismo, eles vêm se tornando quase que totalmente dependentes das infraestruturas digitais providenciadas por essas grandes plataformas, por essas 5, vamos dizer, né, hoje, essas 5 grandes empresas de plataformas que são provenientes fundamentalmente dos Estados Unidos, ainda que as chinesas também estejam crescendo nesse ponto. É o Google, né, a Alphabet, a Amazon, o Facebook, a Apple e a Microsoft como espaços, né, como empresas, grandes empresas que se expandem, operam fundamentalmente a partir dessa lógica que eu acabei de descrever. E aí, claro, né, gente, aparece com muita clareza as pré-condições que possibilitaram esse avanço, ainda que ele não seja inexorável e não tivesse dado de partida. Né? A gente já falou dessas condições. O avanço da internet pelo mundo, a interconectividade global, o processo paulatino de privatização da rede, a interação individualizada e identificada, a disseminação de smartphones e mecanismos de conexão individual, móveis e assim por diante. Né? Então veja, aqui novamente cumpre a gente pensar que a tecnologia ela não é neutra, ela não é um mero desenvolvimento de cabeças brilhantes, autocentrado, produzido a partir das ideias mais eficientes, mais adequadas e mais corretas. Não, a tecnologia ela encapsula, né, relações sociais, relações de poder, hierarquias. Vou dar um exemplo para vocês, né? Esse celular aqui. Esse celular ele não é só um apanhado, né? Uma composição de vidro, de chips e programas. Né? Isso aqui tem relações de trabalho para obter, encapsuladas socialmente falando, relações de trabalho, de exploração do trabalho, de obtenção de recursos que podem ter sido obtidos de maneira espúria, colonial, em rincões do planeta, né? Então, lugares do sul global e assim por diante. Então, há uma série, um celular desse, né? É uma série de questões que a gente poderia ir desdobrando. É claro que relações sociais a gente não pega, né? A gente não cheira, a gente não sente, mas elas estão aqui e elas compõem a existência social e técnica desse artefato tecnológico. Não é diferente com as plataformas, né? É preciso entender isso quando a gente, então, busca explicar e entender o que são essas plataformas, né? E aí, claro, isso nos aponta para uma relação entre plataformas online e estruturas sociais, na medida em que essas plataformas, né, produzem e reproduzem as estruturas sociais onde nós vivemos. E é significativo, dado que isso é necessário para o próprio modelo de negócio dessas plataformas, que cada vez mais dimensões das nossas vidas estejam no interior desses espaços, né?
Então, gradualmente, devido às nossas dependências em relação a certas infraestruturas comunicacionais que vão sendo cada vez mais tomadas por essas plataformas, esses mecanismos acabam estruturando as nossas vidas inteiras, né? A nossa subjetividade, a nossa maneira de interagir com as pessoas, a nossa economia da atenção, a nossa maneira de fazer política. Isso ficou muito claro no último período, nos Estados Unidos, no Brasil, em tantos outros lugares, né? Então, as plataformas, elas arquiteturam as suas infraestruturas de uma determinada forma, né? A se tornarem cada vez mais amplas do ponto de vista das dimensões sociais que elas abarcam. E elas fazem isso a partir de processos próprios, que cumpre a gente entender, né? As plataformas, elas arquitetam as suas infraestruturas de acordo com mecanismos como a datificação, ou seja, a importância central e fundamental dada para os dados na coordenação social no interior dessas plataformas, a partir da mercantilização, ou seja, a transformação o máximo possível de interações em interações de mercado, perpassadas pela troca econômica, pelo lucro e pela seleção algorítmica, né? Ou seja, nesse modelo, os dados que se tornam recursos, dados de interação, dados de visualização, dados de comunicação, ou seja, dados em última instância produzidos por nós e pelas interações que nós travamos nesses espaços, né? Esses dados que se tornam, portanto, recursos sensíveis, estratégicos, vão sendo transformados em mercadoria justamente pelo processamento algorítmico, de seleção algorítmica, né? Algoritmos, a gente já falou disso rapidamente antes, são padrões de organização, né, técnica, matemática, de funcionamento de certos protocolos, né, e que estruturam, né, por meio do processamento de dados, os caminhos, né, que estão abertos por uma certa forma de interação, né? Então a lógica algorítmica funciona reforçando esses elementos da datificação, ao mesmo tempo que são reforçados por elas, e a mercantilização. E esse processo, ele transforma ou traduz, digamos assim, né, os seres humanos, as interações humanas, basicamente em fluxos de dados, né? Fluxos de dados esses que vão sendo anexados, vão sendo incorporados ao processo econômico e à lógica mercantil, né, ao modelo de negócio dessas plataformas. E isso, claro, tende a envolver cada vez mais aspectos da vida, né? O trabalho, o lazer, a fruição cultural, a interação social, sexual, afetiva, mais íntima, né? A imaginação, a criação intelectual. Então, são processos muito importantes, né? E eu acho que se cabe a gente pensar no consumo, no usuário, no cidadão, como a gente está fazendo até aqui, cabe pensar no outro aspecto que está na base, né, fundamental dessa dinâmica, que é no trabalho, né? E aí a gente encontra talvez um dos processos mais significativos que inclusive tem feito algumas pessoas, tem levado algumas pessoas a chamarem isso de capitalismo, o capitalismo no nosso tempo de capitalismo de plataformas, dado o grau de amplitude que esse modelo, essa forma de organização, em consonância com a financiarização, em consonância, né, com a neoliberalização, vai assumindo, né? Então muita gente tem falado de capitalismo de plataformas, de um processo de plataformização da vida social. Bem, eu falava que o trabalho é uma dimensão fundamental e talvez resida aqui um dos processos mais significativos que serve de base à expansão e ampliação dessa lógica. E aqui as plataformas possibilitam, de maneira inédita na história do capitalismo, uma individualização do controle do trabalho, né? Controle esse que passa para o nível mais íntimo e mais individual do trabalhador via mecanismos automatizados e plataformas. E a gente vê então esses mecanismos automatizados e essas plataformas irrompendo a regulação, o modo de funcionamento de atividades profissionais inteiras, como é o caso dos motoristas, como é o caso agora dos entregadores, como é o caso, inclusive, dos professores, na medida em que isso avança para o campo do ensino, né? O caso do Uber é muito elucidativo do que significa a dinâmica das plataformas, a ponto, inclusive, como vocês sabem bem, do Uber ter passado a nomear um processo para alguns, né, a chamada uberização, ou seja, que na verdade
poderia ser correlato ao que a gente falou aqui de plataformização, né? A transformação desse modelo num modelo mais amplo e geral de coordenação do trabalho, do consumo no capitalismo contemporâneo. Qual que é o modelo do Uber, né? O modelo é fundamentalmente esse, uma plataforma, um software, um espaço de processamento de dados e informações, tanto de clientes quanto de ofertantes de trabalhadores, nesse caso, né, de motoristas que colocam o seu serviço, todo o custo desse trabalho, o custo, né, com o meio de produção, caso se queira aqui, né, o carro, a mecânica, a gasolina fica por conta do trabalhador, que é obrigado agora a prover esse meio por conta própria, né, e qualquer coisa que aconteça, a plataforma se exime completamente da sua responsabilidade, não trata esse trabalhador como trabalhador, portanto não dando a ele, não garantindo a ele nenhum direito, nenhuma proteção, nenhuma garantia em termos de aposentadoria, pensões, doença ou qualquer coisa do tipo, né? E esse é um trabalho fundamentalmente intenso, né? Mais intenso, mal pago, né? Precarizado, sem regulação, sem poder, acesso ou mesmo interação quanto à estrutura institucional que já está dada. Ela é imposta, ela é colocada como tal, bem ao gosto da neutralidade suposta da tecnologia, do determinismo tecnológico, né? De tal modo que você produz um arranjo que é extremamente lucrativo e interessante para o dono da plataforma, que obtém, né, uma renda muito importante a um custo muito baixo de operação. Você tem lá 50, 100 desenvolvedores em algum lugar da Califórnia mexendo com esse software e o resto é dado processamento de dado, melhoria do software e administração das rendas que são recebidas de clientes e de trabalhadores, dado a taxa, né, que esses motoristas pagam para poder estar dentro da plataforma. De novo, qual que é a riqueza aqui? A rede de motoristas e a rede de usuários. E o que você paga para acessar é essa rede no interior da qual você pode ofertar esse serviço e demandar esse serviço. O fato é que não há, né, nenhum acesso, nenhum poder, nem mesmo nenhuma interação, nenhum canal de escuta, de diálogo, de construção, quanto à estrutura institucional, ao funcionamento técnico dessa plataforma. Ela já está dada, né? Ela já está dada e ela é distante, né? Ela é inacessível, seja juridicamente para os estados, seja do ponto de vista do protesto, da relação para os trabalhadores. Veja, essa individualização, essa atomização do trabalho, ela é para o capitalista um duplo ganho, né? Porque ela dificulta a regulação do Estado de um lado e ela dificulta a organização e a reivindicação dos trabalhadores por outro, né? Vamos pensar numa fábrica num tempo atrás. O que era essa fábrica? Era um espaço onde você tinha muitos trabalhadores reunidos, que socializavam uns com os outros, que trocavam informações, que conspiravam, se organizavam, paralisavam, né? Hoje essa coordenação ela é muito mais desafiadora e ela se coloca em outro patamar, não apenas por questões técnico-institucionais como as que eu estou descrevendo, a individualização, a atomização, né? A distância no espaço ainda que a proximidade no tempo. Voltemos lá, né? Lembra que eu falei para vocês das tecnologias da informação e da comunicação como tecnologias cognitivas que operam na dimensão espaço e tempo. Olha aqui, né? O que são essas plataformas? Elas estão para os trabalhadores, muitas vezes para os consumidores, extremamente distantes no espaço, mas próximas, ou do modo mais próximo possível, no tempo real quase, no tempo, né? Então não há sequer com quem negociar. Não há nem com quem se mobilizar, porque o seu colega trabalhador sequer é visto como trabalhador e ele é visto como uma empresa de si, um empreendedor e, em última medida, um concorrente, alguém com quem você concorre para obter mais corridas, para obter mais ganhos. Vejam, gente, eu usei o caso do Uber, né, mas a gente pode falar dos entregadores, a gente pode falar dessa lógica que vai assumindo outros lugares, como o ensino, né, e assim por diante. Em suma, os processos sociais e econômicos que estão ocultos nos algoritmos, nos modelos de negócios e nos fluxos de dados, eles não estão abertos ao controle democrático, à deliberação pública e social. E desse modo, né, reforçado também por mecanismos ideológicos, por anos e anos de pregação à ideia, enfraquecimento de sindicatos, enfraquecimento do poder de classe
dos trabalhadores, uma ideologia do empreendedorismo, do individualismo, da atomização social, da ideia de que a única e a melhor forma de regulação de toda e qualquer coisa é o mercado. Em suma, a ideologia do neoliberalismo ela vai definindo a arquitetura da nossa sociedade conectiva, dessa sociedade conectada, né? Uma arquitetura que deixa cada vez mais espaço, em alguns casos nenhum espaço, para setores públicos, valores públicos, para um espaço público, para um senso de pertencimento, organização e vida comum, né? Fala-se, inclusive, à luz disso, como eu disse, de um capitalismo de plataformas, né? Caberia a gente pensar em que medida esse termo é adequado ou não, mas não deixa de ser uma forma de tentar explicar esse fenômeno. É claro, né, gente, aqui eu encerro, que essa arquitetura ela entra em choque com sistemas ideológicos, com valores, com subjetividades, com lógicas alternativas de sociabilidade e organização em todas as partes do mundo. Ela produz desdobramentos políticos deletérios, indesejáveis, né, como o fortalecimento da radicalização de direita, uma série de problemas, né, a corrosão da democracia representativa parlamentar, mesmo nos seus historicamente já conhecidos limites, e é claro que isso se relaciona a um conjunto de tensões e conflitos de todos os tipos e em dimensões sociais as mais diversas, como a economia, a cultura, a política e assim por diante, coisas que a gente precisa continuar acompanhando e buscando entender, não só para explicar o que são essas plataformas, mas para pensar os limites, as tensões e as possibilidades desse arranjo e lutar, claro, para evitar transformar, evitar os problemas, transformar, mudar e reconfigurar a vida social à nossa volta de um modo diferente em relação a isso que nos tem sido imposto até aqui. A gente segue então, me delonguei um pouco mais nessa aula, mas acho que o tema pede isso, a gente segue então refletindo um pouco mais sobre essa questão à luz agora da automação e da inteligência artificial na aula que segue. Eu espero vocês até lá.